seguinte, nós vamos ter uma entrevista com o Leandro Guerra. Nós estávamos conversando antes sobre a origem do teatro no Brasil. Ele é produtor, professor de teatro, diretor, poeta. E ele vai nos dar uma entrevista diretamente do Teatro Henriqueta Brieba, onde vai acontecer o Festival de Cinema a partir dessa semana. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o seu trabalho. Olá, Leandro, tudo bem? Boa tarde, tudo em paz? Tudo. É, só para completar, o festival é de teatro, tá? O de cinema não é agora, não. Agora é o de teatro, tá bom? É porque essa semana também vai acontecer o Festival de Cinema do Rio, no próximo final de semana. Isso, Começa dia 6 de outubro. mas Mas relaxa. o dia do Henriqueta Brieba é o festival de teatro. Isso, é o festival de teatro que vai acontecer do dia 8 ao dia 29 de outubro, tá? E o bacana é que não é só o festival. Na verdade, às 3 horas da tarde começa o espetáculo infantil, né, que é um musical infantil, premiado ano passado no Festival da Zona Sul, que é A Ilha das Fadas, com a direção do Sancler de Castro e com a produção também do Yuri Gondeiberg, que trabalham diretamente comigo. Um elenco maravilhoso, tá? Quando você citar nomes aqui, pode ser que esqueça alguém fica chateada, mas um elenco maravilhoso, uma técnica maravilhosa, Eudásio de Castro, Fael Veloso, sou muito fã desses caras. E às 5h30 da tarde, o espetáculo Infanto Juvenil, né, que também é um musical, que é o Rei Leão. E às 8 horas da noite, sim, um espetáculo do Festival de Teatro, sempre às 8 da noite. Então, teremos 3 horários, tá? É o dia cultural. Você pode trazer sua família aqui para o clube, para o Tijuca Tênis Clube, para o Teatro Henriqueta Brieba, passar o dia todo aqui, um dia cultural. 3 horas da tarde, a Ilha das Fadas, 5h30, o Rei Leão, e às 20 horas, sempre um espetáculo do Festival de Teatro Adulto. Sendo que a do festival, sim, cada dia uma peça, tá bom? Nossa, que interessante, Leandro. Fala um pouquinho mais sobre esse trabalho que você realiza como professor. Os seus alunos vão participar do festival? Então, o meu trabalho como professor, como a gente já pincelou alguma coisa aqui nos bastidores antes, o meu trabalho do aula em ONGs, institutos, né, voltados para pessoas portadoras de necessidades especiais ou não, tá? É diferenciado. Claro que um processo é uma coisa, outro processo é outra, mas os institutos e as ONGs em si, eles oferecem cursos na área cultural, no meu caso, teatro, né, que eu sou professor de teatro, para crianças e adolescentes, e a gente tem um trabalho com a terceira, né, totalmente gratuitos. Aí a gente tem a ONG Pensando em Você, né, que a gente vai fazer a reinauguração dessa ONG. Ainda não está marcada a reinauguração, mas vai ser em breve, eu aviso a vocês, tá? Eu quero vocês na cobertura. A Ah, muito reinauguração obrigada. dessa ONG, ela fica ali em Barros Filhos, né? E lá a gente tem várias atividades culturais. Além das atividades culturais, a gente também tem outras atividades voltadas para as pessoas que não são de cultura, como costura, reforço escolar e o projeto, que é o projeto que eu já havia falado com você em off, que é a leitura popular, são as bibliotecas populares, um projeto que eu tenho, que eu monto dentro das ONGs, dentro dos institutos, dos parceiros, e a gente faz um grupo de estudo para a criançada, com jovens, com os adultos e com a terceira idade, dentro dessas ONGs, e empresta livro, né? Ele faz um cadastro, a gente empresta o livro, ele leva para casa, lê, devolve esse livro, troca, e vai trocando, e vai esse incentivo à leitura, que é muito importante, né? Eu quis que você falasse desse projeto porque ele realmente resgata vidas. Você trabalha com as crianças do ensino municipal e eles começam a descobrir as suas vocações. É um trabalho muito importante que você realiza, por isso que eu pedi que você falasse um pouquinho, porque o teatro ele tem essa função, né, de além dessa Sim. de liberdade de expressão, dessa importância que nós vivemos uma pandemia, as pessoas precisam estar em contato, precisam se expressar, também de ser o primeiro trabalho que eles têm, o primeiro contato com a arte. Como que você começou como ator? Então, na verdade, eu comecei como ator mesmo.
às vezes as pessoas me perguntam, tu começou como professor de teatro, já foi estudar, tal, depois que você... Não, ao contrário. Comecei como ator, na verdade foi muito que por acaso, foi na escola, na verdade, no Pio 10, eu estudava no Pio 10, uma escola que tem ali em Jacarepaguá, no Tanque, perto do Center Shopping, e eu tinha um professor de português, e valia nota por... Só que eu era muito envergonhado, né? Aí eu falei, não, professor, passa qualquer prova para mim, qualquer pesquisa, eu vou lá e faço. Eu não vou fazer isso, não vou entrar, não vou subir num palco para apresentar nada para ninguém. Ele falou, ou você é tatidiano, você não tem nota do quarto bimestre. Para minha surpresa, fiz, todos se surpreenderam, me elogiaram muito. Eu perguntei, foi bom? Os professores me abraçaram, foi maravilhoso, você já trabalha em teatro? Não, ou seja, descobriram um dom. Por isso que eu faço o mesmo trabalho hoje, né? Porque ali eu fui descoberto para as artes, através de um professor de português. Olha a importância da cultura. Independe se é um professor de uma matéria curricular ou não. Aí, a partir daí, tinha um diretor de teatro na plateia, assistindo, era até amigo de um professor de matemática que eu tinha. Ele me convidou para uma companhia e, a partir daí, não parei mais. Já são 27 anos de carreira. Eu comecei também com arte na escola, na Pio Décimo. Eu tinha um professor chamado Marcos Miranda, que ele é diretor. Ele trabalha até com um amigo nosso, que é o Robson. E ele Eu que me conheço, foi meu ensinou. professor de arte cênica também. E ele me ensinou, basicamente, os meus contatos com roteiro. E interpretação e palco. A educação ela é fundamental na vida do ser humano, né? Ajuda, além da formação como profissional. Você vê na vida dos seus alunos uma diferença? A nível de comportamento, de formação humana? Sim, principalmente nesse trabalho socioeducativo cultural que eu desenvolvo dentro das ONGs e dos institutos, até dos centros culturais, porque eu costumo dizer que é um trabalho socioeducativo cultural. Por quê? Porque a gente atende crianças das comunidades, né, adolescentes e terceira idade, mas principalmente crianças, vamos aqui nos ater à educação mais infantil, né, e na parte de adolescência. Então, a gente atende essas crianças e esses adolescentes, só que a gente fecha as parcerias com as escolas públicas da região. Essa criança tem que ter presença assídua, respeitar os professores em sala de aula e ter notas razoáveis e se dedicar para eles poderem participar das oficinas que são ofertadas nos nossos projetos. Tá? Então, a gente tem sempre esse intercâmbio com as escolas, a escola passa esse feedback para a gente, fulaninho está vacilando. Aí o que a gente faz? Quando ele vai assistir a aula de teatro, antes ele precisa passar, ele conversa com o psicopedagogo, inclusive eu também estou atuando como psicopedagogo, estou cursando psicopedagogia, mas já faço estágio de psicopedagogia. Então, a gente já faz esse atendimento de psicopedagogia. Se for necessário, a gente passa para o psicólogo. Se precisar, a gente passa para o fonoaudiólogo. A gente tem uma equipe bacana. Então, é mais ou menos assim que acontece. Tá? Para ele poder participar das oficinas culturais, não só teatro, qualquer oficina cultural, ele precisa respeitar o professor em sala de aula, ter presença assídua, não pode faltar às aulas, ter notas razoáveis e ser dedicado. E se ele tiver com dificuldade, não é que ele vai ser cortado, não. Aí a gente oferece o reforço escolar. Aí sim, se ele não quiser o reforço escolar, aí não tem o que fazer. Aí ele não pode participar das oficinas. Mas a gente dá assim, esse aparato, todo esse respaldo para ele poder se desenvolver, né? A verdade é criar cidadãos, eu falo. Vocês têm um olhar integral sobre a formação humana do aluno, né? Exato. Uma coisa que eu achei muito importante, que nós estávamos conversando em off, e você falou sobre o primeiro contato de alguns alunos com a cultura a partir das aulas que você dá. E que algumas pessoas, quando veem pela primeira vez o teatro, se emocionam. Fala um pouquinho dessa experiência pra gente. Exato. Eu mesmo me emociono, me arrepiei toda agora de você falar. Porque, às vezes, a gente leva as caravanas da terceira idade, né, para o teatro. Inclusive, vai ter as caravanas, vão vir com certeza para assistir os espetáculos, tanto infantil, os dois infantis, como o festival, tá? Vão vir idosos. E
a forma que eles ficam olhando tudo, se emocionam, falam, cara, nunca entrei num teatro. Quando assiste o espetáculo, é lindo, aí chora, se emociona no final, e não tem como a gente não se emocionar. A gente que trabalha com essa parte não tem como não se emocionar. É muito gratificante você propiciar isso às pessoas, né? Propiciar cultura, propiciar emoção. Vai muito além da cultura. É emoção, é o contato com a emoção. Porque aquilo ali, na verdade, mexe com a emoção da pessoa. Né? A pessoa se sente útil, se sente importante, se sente capaz, novamente, recarrega as energias da pessoa. Isso é muito interessante. Como poeta, fala um pouquinho do seu trabalho, dos livros que você lança, das poesias que você escreve. Embora a temática central seja teatro, as artes cênicas englobam toda forma de expressão artística. Sim, sim. Eu queria só dar uma pitadinha para a gente, antes de sair de educação, dar um conselho aos pais, tá? Como psicopedagogo, agora professor e psicopedagogo, é muito interessante eu dar esse alerta, tá? Que é a bagagem cultural. Quando eu falo bagagem cultural, eu não falo especificamente só da cultura em si, mas da vivência do ser humano, tá? Então, é extremamente importante que os pais incentivem os seus filhos a frequentarem teatros, cinema, tudo que é voltado para a cultura e para as artes, além de museus, que é extremamente importante, porque isso influencia no aprendizado dele em sala de aula. Porque quando a professora está ali falando sobre a história do Brasil, e se de repente você levou ele no Museu da República, ele vai saber falar muito melhor sobre esse assunto e vai ajudar ele nas notas, né, no desenvolvimento dos trabalhos, do que uma criança que não tem esse contato, uma criança que se preocupa o que ela vai comer amanhã. Então é muito complicado. Então, pais, incentivem seus filhos a ter esse contato com a cultura, a ter esse contato, essa vivência com a cultura, porque isso é extremamente importante para o aprendizado em sala de aula e para a sua vida, claro, como um todo. Ah, isso é muito Agora, importante. Você falou voltando também da para a parte. democratização da Lei Rouanet, né? Na semana passada comigo. Você acha que Isso. esse lei de incentivo tem chegado às periferias? É, tem realizado trabalho em centros regionais? O que você acha? Como eu havia falado com você em off, né, semana passada, a Lei Rouanet não tem, como eu te falei, não tem nada a ver com política, esquece política. A gente está falando da lei só da lei. Uhum. Eu, como produtor, um produtor mediano, né, como eles chamam, não sou global, não sou da grande mídia, na verdade, moralizou-se a Lei Rouanet. Hoje, os produtores menores, que é o meu caso, caso de vários amigos, a gente consegue captar para os espetáculos socioeducativo cultural e para os espetáculos. Hoje a gente consegue captar. Hoje é mais fácil captar. Antigamente, esse dinheiro era reservado só para os grandes produtores, né? Para os grandes artistas, para os globais ou para a grande mídia. Hoje não. Hoje está mais democrático. E o que eu sinto um pouquinho ainda que precisa melhorar é essa cultura regional, esse apoio da cultura regional. Porque nos grandes centros, né, Rio, São Paulo, por mais que nós saibamos, perdão, por mais que nós saibamos que a cultura ela fica presa nesses dois grandes centros, existe a cultura regional. Né? Você pega o Boi Bumbá, o Boi Garantido, você vai para a Amazônia, você vai para Belém, você vai para o Norte, Nordeste, Sudeste, você tem as culturas regionais. Eu acho que falta só um pouquinho isso ainda para a Lei Rouanet, que é espalhar esse valor também para a cultura regional. Está muito focado em Rio e São Paulo. Rio e São Paulo e para o teatro contemporâneo e para a cultura contemporânea em si. Eu acho que tem que pegar essa regional e tradicional. Porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo que são de cidades pequenas. Essa TV ela fica em Descalvado, que é no interior de São Paulo, é uma TV independente. E Uhum. se nós falamos um pouquinho de poemas, você começou na escola. Como que você. Que conselho você daria para quem está querendo começar a fazer teatro agora? Eu não tinha respondido direito a questão de poemas, né? Eu tenho um livro já montado, mas ainda não lancei. É um projeto futuro. Vou lançar, com certeza, tá? Se Deus quiser. Na parte de roteiro, se você entrar lá na SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, e botar Leandro Guerra, você vai ver lá espetáculos meus que eu tenho lá registrado, tá? E na parte de poema, poesia, crônica, pensamento, soneto,
que também eu utilizo nas minhas aulas, tá? Mesmo a aula de teatro, eu utilizo muito literatura, né? Eu sou um incentivador da leitura. No futuro próximo, eu vou lançar, assim, um livro. Agora, voltando para essa parte que você acabou de falar agora, para quem quer começar, eu acho, se você for de cidade grande, né, existe as ONGs, os institutos e centros culturais que oferecem oficinas, se não totalmente gratuitas, mas a preço popular, né? E professores, você pega exemplo no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro tem as lonas culturais. Então tem professores altamente qualificados dando aula nas lonas, né? Professores tarimbados de mais de 30 anos que dá aula. Eu tenho 27. Eu conheço professores que têm mais tempo do que eu. Tenho professores que têm a minha idade, que dá aula nas lonas a preço popular, preço muito acessível. Mas também, para quem não tem condição nem no preço popular, procure as ONGs, uma ONG que tenha na sua cidade, né? Procure um instituto que é de social na tua cidade. Procure os centros culturais. Faça troca com eles, né? Faça permuta e ganhe uma bolsa. Por exemplo, no meu caso, eu dou aula também na Zona Sul. Mas mesmo lá, ou em outros locais que são oficinas pagas ou cursos pagos, eu dou 3 bolsas. Por isso que eu estou falando, existe a possibilidade. Lá, para mim, graças a Deus, não precisa permuta nada. Eu ofereço mesmo. Três bolsas sempre. Né? Isso todo local que eu chego para dar aula já sabe. O Leandro Guerra tem que ter 3 bolsas que ele doa para pessoas carentes ou com necessidades especiais. Então, existe sim. Tanto, às vezes, até as grandes agências têm bolsas destinadas para as pessoas de comunidade carente. É só procurar que você encontra. Eu acho interessante, eu estava contando para você a história do escritor do livro Cidade de Deus, que veio a se tornar filme, Uhum. porque a vida dele foi salva através de uma câmera. Ele entregava jornais Verdade. e ele tinha. A história passa no filme. Ele tinha. Era um grupo de 3 amigos e começa contando a história dos 3. O único que começou a trabalhar foi o que escreveu o livro. E ele era entregador de jornal. Depois ele recebeu uma câmera e ele começou a retratar o que acontecia dentro da Cidade de Deus e aí ele foi contratado pelo jornal o Globo. E ele começou como escritor, como fotógrafo e cineasta porque alguém incentivou e deu uma câmera de presente para ele. Então, a oportunidade também é muito importante na formação cultural, né? Como você falou dos Sim. pais, é, das pessoas que são envolvidas com educação, sempre estimularem os alunos, as pessoas, porque elas podem descobrir uma vocação. É verdade. Claro que isso também tem que partir um pouco das políticas públicas, né? A gente sabe que falta muito incentivo público na educação. Você pega as políticas públicas, ela tem que, na verdade, fazer com que os pais se envolvam com a escola, a comunidade no entorno daquela escola específica. E eu sou a favor, muito a favor, que no sábado a escola funcione com espetáculo de teatro, com sarau, né, leitura dramatizada, e trazer a família dos alunos para dentro, a comunidade para dentro da escola, fazer com que eles potencializem como você falou, esse dom do aluno, do filho, né? Que às vezes você descobre um dom ali, como foi o do roteirista da Cidade de Deus. Então, é muito interessante você também fazer. Esse é o trabalho do psicopedagogo, tá? O primeiro contato do psicopedagogo. Só que, claro, para a gente conseguir fazer com que uma escola abra sábado, uma escola que funciona de segunda a sexta, seja estadual ou municipal, a gente precisa das políticas públicas. A gente precisa que as políticas públicas se preocupem com o professor, com o corpo docente e com tudo que está ali ao entorno da docência, né, do corpo docente, que são todos os profissionais envolvidos. Todos precisam estar capacitados para lidar com esse distúrbio da aprendizagem. Você vai pegar alunos com distúrbio de aprendizagem, não é que ele não quer aprender, né? Existe algum problema que ele não pode aprender, ou que ele não está conseguindo aprender. Aí você tem que ter um psicopedagogo. As políticas públicas precisam, esse é o correto, colocar um psicopedagogo em cada escola. Esse seria o procedimento correto. O psicopedagogo visualizar esse problema. Qual é a reclamação desse aluno? É voltado para o quê?
ele não consegue enxergar direito, está no quadro, ele não consegue ouvir direito, ele vai fazer a primeira entrevista, vai trazer a família para perto, vai fazer essa consulta, vai fazer essa entrevista com a família, depois separado com a criança, depois os dois juntos. Quando ele fizer o relatório, ele vai chamar o psicólogo, uma fonoaudióloga, todos os profissionais envolvidos, e vai passar, enfim, passar o relatório dele, o parecer, para que, se for necessário, os outros profissionais também entrem nesse circuito para tentar ajudar essa criança. Uma criança que a gente consegue ajudar uma comunidade inteira, porque essa criança que estava com dificuldade de aprendizagem, distúrbio de aprendizagem, como a gente chama na psicopedagogia, ela pode, a família e a comunidade pode ver essa diferença e ver que sim, é possível mudar, é possível aprender, é possível ser diferente. Né? Mesmo de uma comunidade, você pode sim fazer qualquer coisa que você queira, basta você se dedicar, mas para isso você precisa de um atendimento correto, uma política pública correta, que pense na educação como um todo. Eu concordo com você, porque muitas vezes até o problema de comportamento desse jovem é porque ele pode ter uma estima baixa. Tem um filme que fala Sim. sobre problema cognitivo, que mostra a educação de jovens e adultos em uma escola nos Estados Unidos. O ator ele tem dislexia e quando a professora descobre isso, ele começa a ter uma postura diferente. Ele era uma pessoa mais agressiva porque ele tinha uma autoestima baixa, porque ele sempre repetia, ele não conseguia aprender o conteúdo. Quando ele foi estimulado, ele teve uma perspectiva de vida melhor. Às vezes não é que o aluno não aprenda, né? Porque ele aprende de uma forma diferente, ele precisa ser estimulado de outras maneiras. Voltando a... Exatamente, desculpa, esse profissional, tanto o professor, né? Um professor preparado, ele consegue visualizar que o aluno tem dificuldade, mas você não pode ficar preso à dificuldade dele, você tem que enxergar as potencialidades dele. O que ele se destaca? É ali que eu vou explorar, é ali que eu vou fazer com que ele se interesse cada vez mais pelas aulas. A educação, ela tem que ser individualizada. Cada ser é único. Então, a educação não é coletiva, ela é individual. Por mais que nós tenhamos numa sala de aula diversos alunos, ela precisa ser individualizada. Enquanto se visualizar essa questão, fica muito difícil a aprendizagem no Brasil para a educação. Porque a gente fala tanto em adaptação de material ao aluno incluído, na realidade, todos eles precisam de um atendimento individualizado. Exatamente. Um olhar especial, né? Exatamente. E como você vê que o teatro se insere nesse contexto? Porque muitos alunos da sua ONG eles precisam ter nota boa e vocês acompanham o rendimento escolar. Como Quando a psicopedagogo. gente visualiza que esse aluno tem um problema ou outro, seja de distúrbio de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem, que é diferente uma coisa da outra, as pessoas confundem muito, mas é diferente, tá? Como eu te falei em off, eu curso psicopedagogia e já faço estágio em psicopedagogia, tanto nas ONGs quanto em alguns locais. E lá, o diretor da ONG, né, um dos diretores da ONG, que é até o Chapolin, faz o personagem Chapolin, a gente faz os trabalhos também dentro do INCA, uns trabalhos espalhados fora da ONG, que é o Ricardo, ele é psicólogo. Então, a gente tem um corpo legal de diretoria nesse trabalho voltado para socioeducativo cultural, que a gente consegue visualizar esse problema, a gente tenta entender o problema, a gente não está ali para diagnosticar de cara, não é esse o processo. Tá? O processo é você tentar entender, ouvir o aluno, ouvir sua reclamação, qual o teu problema. Às vezes não é um problema de dificuldade de aprendizagem. Na verdade, ele está com problema de vista. Ele não consegue enxergar o que está no quadro. Começa a lacrimejar, começa a arder os olhos. É um problema de oftalmologia. Olha como é que é simples de resolver. Você tem que ouvir, sentar. Legal. Vamos fazer um exame de oftalmologia para ele? Vamos fazer um exame. Ver se ele precisa usar o óculos. Às vezes as pessoas já levam para o lado, ele tem distúrbio de aprendizagem, ele tem dificuldade de aprendizagem, mas não é. Por isso a importância desse professor capacitado. Ele sentar, ouvir o aluno, o professor precisa entender, ele está ali
para ensinar, sim, mas ele não é o senhor da verdade. Ele precisa ouvir o aluno também. O Tem aluno que é um haver ser uma troca. pensante. Exatamente, tem que haver essa troca. Então, se o professor não consegue ouvir e continua o problema, vai ser passado para o psicopedagogo vai ouvi-lo. Primeira coisa, ele vai pedir esse exame, se o problema dele é de enxergar o que está no quadro, eu tenho dificuldade, meus olhos lacrimejam, meus olhos ardem, oftalmologia. Precisou, fez o exame, precisou, beleza. Está com algum problema? Não, acabou o problema. Beleza. Não é distúrbio de aprendizagem, nem deficiência de aprendizagem. A partir daí, se permanecer o problema, não é só isso. Aí o olhar já tem que ser diferente. Leandro, como você vê o teatro brasileiro hoje, na sociedade contemporânea? Você acha que ele ocupa um papel de destaque? Você acredita que há necessidade de mais valorização, de mais reconhecimento, mais divulgação? Bom, com certeza precisa de mais valorização, né? Teatro contemporâneo, por mais que hoje existam as leis, né, que incentivem o teatro, né, a cultura como um todo, não só o teatro, né, mas a gente está falando de teatro, mas por mais que existam essas leis de incentivo, ISS, ICMS, Lei Rouanet, todas as leis que vieram depois, né, até na época da pandemia, para ajudar a área artística, eu acho que ainda é muito pouco. Acho que ainda é muito pouco. E como eu disse, mesmo nos grandes centros, ainda demanda uma falta de tá polarizada, na verdade, para um grupo, né? Não só um grupo em si, mas, por exemplo, a capital do Rio de Janeiro, trazendo para o Rio, a capital do Rio de Janeiro está polarizada. É capital. Você não vê essa distribuição, mesmo dentro do Rio de Janeiro, como um todo. Né? Talvez ali uma das poucas cidades fora da capital que ainda tem ali algumas coisas direcionadas é Niterói, que é padrão. Fora Rio e Niterói, esquece. A cultura é esquecida. Nem regional, nem a contemporânea, a tradicional. Por exemplo, a periferia do Rio de Janeiro. Eu tenho um grupo de estudos em Caxias e eles desenvolvem trabalhos com escrita. E eu fiz um artigo exatamente sobre isso. Era um jornal dizendo que em Caxias não tinha cultura. E nesse trabalho, eu fiz uma pesquisa, fiz um levantamento de bibliotecas, festas culturais, mostrando que essa cultura existe, falta divulgação. Porque, na realidade, no Brasil, a gente tem algumas coisas a nível cultural que são mais popularizados, como telenovela, série e outras coisas que são menos divulgadas. Por isso que você falou da importância dos responsáveis levarem os filhos ao teatro desde pequenos. Não sei qual é a sua visão como profissional. Eu acredito que mereceria maior destaque. Foi o que eu havia te falado antes. Trazendo para Caxias, conheço bastante. Tem um teatro maravilhoso ali, um dos maiores teatros do Rio de Janeiro. Fica ali no centro de Caxias, entendeu? Se não me engano, Raul Cortez. Raul Cortez. Já fiquei lá em cartaz com o espetáculo. Então acontece, um teatro maravilhoso. Maravilhoso. Cadê o incentivo do poder público para tem ali cursos teatrais, perdão, oficinas teatrais voltadas para as comunidades no entorno. Entendeu? Falta isso. Às vezes você tem um espaço físico, mas não sei se você já foi no teatro. O teatro é maravilhoso. É um espetáculo aquele teatro. Só que é mais voltado mesmo para os espetáculos em si. Não tem um incentivo assim tão grande. Poderia se abrir ali turmas, né? Aí o poder público precisa entrar, é isso que eu falo. O poder público precisa bancar esses professores que vão dar aula ali, né? Dar uma ajuda de custo, para que eles possam dar aula para as crianças, para os adolescentes das comunidades do entorno. Eu vi Falta uma esse incentivo. matéria sobre as bibliotecas Parque na Colômbia, que mostram que a inserção de arte nas comunidades diminui a violência. Você faz um trabalho Sim, com muito certeza. importante de colocar bibliotecas em alguns centros comunitários, não é isso? Você pode falar um Uhum. pouquinho sobre esse trabalho que você desenvolve? Então, como eu havia te falado no início, essas bibliotecas é um projeto que eu criei, que é Leitura Popular
são bibliotecas populares. Eu mesmo agarrei os livros, né? Não tem ajuda nenhuma, são ajuda dos amigos. Eu vou pedindo mesmo, né? Vou pedindo, ligando para um, ligando para outro, professores, ou não. Cara, tu tem livro para doar? Tem livro para doar? E as pessoas vão me doando os livros, entendeu? E eu vou montando a partir daí. Aí, quando eu montei, beleza, eu já começo a captar livros para montar mais uma. E eu vou levando lá para casa. Então, já viu como é que fica, né? Não tem espaço para mim. Aí eu vou montando aos poucos e a gente leva para dentro dessas ONGs ou institutos, ou às vezes até dentro das comunidades mesmo, né? Aí a gente leva, vai estar lá montada a biblioteca, a gente monta os grupos de estudo, também fica os computadores para pesquisa escolar, né? Os alunos podem ler o livro e pesquisar. Só que ele é limitado à pesquisa escolar, os computadores, tá? Não consegue acessar mais nada. Só isso. A partir daí, a gente também, esporadicamente, a gente monta os grupos de estudo. Uma vez na semana tem um grupo de estudo e tem os eventos, que são os saraus, leitura dramatizada. Aí eu levo artistas amigos, né, que fazem leitura dramatizada, ensino as crianças, maquia as crianças para fazer personagens específicos do livro. Né? Vai pegar um livro de história infantil, Dona Baratinha. Aí vai fazer a maquiagem, a gente faz os figurinos, faz todo um processo bacana para a criança poder se envolver com essa leitura, né? Se envolver com os livros. Aí pode levar para casa, faz o cadastro, leva para casa, faz a leitura, devolve, aí pode levar outro, entendeu? Parabéns pela sua iniciativa. Inclusive, se você quiser, eu posso auxiliar no teu projeto. Quem Quero quiser sim, com doar certeza. livros ou quiser participar como voluntário desse Então, projeto. pode me ligar diretamente, que é o prefixo 21 97509 5975, ou pode me chamar lá no Instagram, tá? Que é leandro.guerra.ator ou oficial Leandro Guerra Ator. Você também trabalha como produtor e diretor. Você tem a Leme Produções. Como Isso. que ela tem atuado no Rio de Janeiro? Então, a Leme Rio Produções, eu já possuo desde 2007, né? A construção dela, a criação dela, foi decorrente de falta de oportunidade, né? Eu ainda estava bem lá atrás, então é complicado você ter oportunidade. E eu vislumbrei de repente, montar a produtora e começar a me dedicar aos meus trabalhos, já que a oportunidade era escassa. E de lá para cá, nós fazemos tanto projetos socioeducativo, cultural, espetáculos incentivados pela lei de incentivo, como eu havia dito antes, ICMS, ISS e Lei Rouanet, além de que projetos espalhados pelo Brasil inteiro, e já fizemos até um projeto fora do Brasil, que foi a Expo Amazônia, foi até para Portugal, a intercâmbio entre Belém e Portugal. Interessante. Os filmes Então nós fazemos... foram realizados em Não, parceria? nós fazemos também audiovisual, tá? Só que no audiovisual a gente faz a parte de administração financeira, diferente, tá? Nossa produtora é mais voltada especificamente para teatro, cinema sim, mas os bastidores, né? Aí tem a produção cinematográfica, que entra junto com a gente, e a gente faz. Mas, especificamente, esse projeto do Expo Amazônia na verdade, um projeto que foi voltado, não sei se você sabe, a maioria das cidades de Belém foram inspiradas nas cidades de Portugal. Então, essa Expo Amazônia foi feito um trabalho entre essas cidades que têm o mesmo nome, codinome, né? Foi feito uma parte em Belém, uma parte em Portugal. Quem foi para Portugal foi o meu sócio, o Alexandre Almassi. Leandro, parabéns pelo trabalho que você vem realizando. Nós nos veremos no Festival de Teatro. Com E quem quiser certeza. entrar em contato com o Leandro, ele já deixou o contato do telefone e do Instagram. E seja bem-vindo ao Culturas, tá? Quando você precisar, essa é a sua casa. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe. Né? Vocês foram maravilhosos, sempre pontuais nas posições de vocês. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também ao Teatro Henriqueta Brieba, tá? E ao o Tijuca Tênis Clube pelo espaço cedido para essa entrevista. Gostaria de agradecê-los muito. E reforçando, tá?
quem quiser, tanto para a parte de quiser aula de teatro ou quiser ser voluntário nos projetos socioeducativos culturais que nós citamos aqui, 21 prefixo 975095975 ou pelo Instagram leandro.guerra.ator ou oficial.leandroguerra.ator. Tá legal? E relembrando, o Festival de Teatro, na verdade, é o dia cultural, na verdade, não é só o festival, que é às 3 da tarde, a Ilha das Fadas, começa com um musical infantil, às 5h30, o musical infanto-juvenil, que é o Rei Leão, e às 8 da noite, sim, a peça do Festival de Teatro. Legal? Leandro, muito obrigada. Obrigada ao Teatro Henriqueta Brieva, ao Tijuca Tênis Clube. Todos estão convidados a participar, quem estiver no Rio, do festival. Você quer repetir a data? A data vai do dia 8 de outubro ao dia 29, tá? Como eu disse, reforçando, a Ilha das Fadas sempre às 15 horas, o Rei Leão sempre às 17h30 e o festival sempre o espetáculo às 20 horas. Tá? Posso fazer um agradecimento no final aqui? Pode. Fica à vontade. São pessoas extremamente importantes aqui para a cultura, né, da Zona Norte. Tia Soninha, que é uma das diretoras de cultura aqui do clube, do Tijuca Tênis Clube. A Leila, muito obrigado, Soninha, Leila, Carol, e a toda a equipe, Juliana, muito obrigado, e a toda a equipe de cultura, Renato, que é o técnico do teatro, que acendeu a luz aqui para a gente. Muito obrigado, galera. Sem vocês, nada funciona. Muito obrigada, em nome da equipe do Culturas. E quando você quiser, é só participar. Até a próxima. Até o festival. Até a próxima, gente. Fiquem na paz de Deus. Muito obrigada. Cultura a todos. Cultura salva, não esqueçam. Salva vidas, né? Até a próxima. Exato. Até. O meu sobrinho colocou a mão. Obrigada, tá, Leandro? Fechou? Ficou maravilhoso. Fechou? Fechou. Quer dar uma olhadinha direitinho? Eu vou dar uma olhadinha para ver assim? se saiu o áudio. O Alan falou que dessa vez saiu, mas a gente vai assistir, mas... Muito obrigada, tá? Pela paciência, pela participação, disponibilidade. Precisando de planos aí, tá? Só me dá o feedback, que eu ainda estou aqui no clube. Qualquer coisa, eu estou aqui ainda. Eu vou te mandar o link para você assistir, porque lá em São Paulo funciona pela NET e pela Sky. No Rio, só pela TV Descalvado, que é pela internet. Tá bom, não tem problema não. Depois você me passa para passar também pro pessoal do clube, para eles verem que eu falei bastante do clube. Tá bom, vai passar domingo, 8 horas. Tudo bem. Um abraço. Fica com Deus, tá? Porque é só me chamar aqui. Tá, muito obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. E aí, falou o que, Juliana?